Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula onde nós vamos falar sobre dispositivos de barreira. Para você acompanhar aí no material, é na página 137. Então nós temos aqui um desenho já da pessoa utilizando aqui a técnica CE, que é a técnica que a gente vai aprender aqui, né? Para selar muito bem a máscara. Então aqui na página 138 aqui, o que acontece? Aqui eu vou mostrar para vocês sobre a Pocket Máscara. Essa Pocket ela é muito utilizada para... Por que ela é melhor, né, do que aquela máscarazinha comum, que é só um plástico que coloca no rosto? Porque essa máscara, a Pocket Máscara, ela tem essa válvula que evita vir livores, né, vômito na boca do socorrista. Então ela já é melhor. Tem uma técnica bem legal que o pessoal de São Paulo, os guarda-vidas de São Paulo usa. Eles pegam a caixinha da Pocket Máscara, aí eles fazem 2 furinhos, pegam uma língua de sogra, né, aquelas fitinhas Hasbro lá, sabe? Aquelas que faz aquelas fitinhas, e coloca ela encaixadinha no Life Belt. E aí deixa a Pocket fechadinha lá. Dessa maneira, eles podem fazer a ventilação dentro da água com a barreira de proteção. Vou falar para vocês que não deve ser uma coisa fácil. Acredito que é muito, muito difícil você fazer essa manobra. Na página 139 aqui, então, tem o passo a passo de como fazer a abordagem aqui, a colocação da máscara. Nessa máscara aqui que eu utilizei, foi a máscara a simples, não é a Pocket, né? Mas a sequência é a mesma. Eu vou fazer o seguinte, agora que eu percebi deixa eu ver aqui. A imagem acho que está invertida, né? Qualquer coisa depois, se não não leva mal, qualquer coisa depois eu vou inverter a imagem aí desse vídeo, né? O que está desse lado vai para esse lado. E aí, na página 140, aqui são o restante desse passo a passo aqui. Na página 142 tem uma composição muito interessante sobre a composição do ar. Então, o que eu preciso entender? O ar que a gente respira, ele é composto de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. E aí, esse ar que você está respirando, 21%, você vai absorver mais ou menos 5%. Quando você vai exalar ele na vítima, a vítima vai absorver 16%, né? Você vai estar colocando lá para dentro da vítima 16% ao invés de 21%. E ela vai absorver os mesmos 5%. Qual que é a diferença, então, né? Na prática, o que acontece? Porque se eu suplementar com 100% de oxigênio, se a vítima sempre vai absorver sempre 5%, né? Ou nós, né? Quando estiver respirando. É que, pensa da seguinte maneira, você tem um cilindro, você tem 2 cilindros de ar. Um está vazio, o outro está cheio. Se você colocar um caninho de um para o outro, o que vai acontecer? Um vai encher o outro até os dois nivelarem a pressão. Se um tiver muito cheio e o outro vazio, essa passagem de ar ela vai ser mais rápida. Então pensa da seguinte maneira, ele vai absorver 5% de qualquer jeito, mas se tiver 100% de oxigênio sendo ministrado, a absorção dele vai ser muito mais rápida. Então ele vai conseguir fazer esse processo de hematose muito mais rápido. Lá no módulo de afogamento a gente vai aprender mais sobre isso. E aí, se eu utilizar o dispositivo bolsa válvula máscara, eu vou estar colocando 21%, que é a porcentagem de oxigênio que está no ambiente. Se eu colocar esse dispositivo, aqui ó, conhecido como AMBU também, se eu colocar ele conectado no oxigênio, então vai ser 100% de oxigênio. Daí vai ser o ideal, né? É o que a equipe de alta performance em ressuscitação tem que fazer. Na página 145 aqui, a gente mostra aqui aonde que é a parte para você colocar a máscara. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E aí aqui, cara, esse aqui, 146, 147 é ouro. Porque aqui eu mostro bem certinho o quê? Aonde é o C aqui, para você selar a máscara, a maneira que você vai selar com C, e aonde é o E, que você vai selar ela aqui, né? Então você vai fazer o C e o E para poder selar bem essa máscara, se você tiver tendo que segurar a máscara e fazer a ventilação, que é o caso aqui da página 147, né? Então eu estou fazendo aqui, se é a mesma pessoa que está selando a máscara e fazendo a ventilação, você tem que fazer dessa maneira, aí realmente, e abrir as vias aéreas.
Caso contrário, caso você tenha uma equipe maior, então aqui é uma visão aérea, né, de como você vai fazer, aí você faz essa configuração aqui, ó. Essa aqui é a mais eficiente. Uma pessoa só para segurar a máscara e fazer a abertura das vias aéreas. Isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Nessa página 149 aqui, ó, tem uma foto explicando bem, ó. Tem uma menina aqui selando a máscara e outra fazendo a ventilação. E outra pessoa fazendo a compressão. Essa configuração é perfeita. Essa configuração, a vítima vai ser muito, muito bem assistida. Aqui daí, a vítima com estoma, né? Como que eu vou fazer? E aí eu pego... Uma boa prática é você pegar o dispositivo de barreira ali, o ambu, o reanimador, né? A bolsa, a válvula, a máscara. Para a criança, você pega só a pontinha de criança ali, que é redondinho, e ele encaixa muito bem aqui no estômago. Então você consegue fazer essa ventilação aqui no estômago com mais precisão, né? Sem precisar tá saindo essa... que às vezes sai, né? E a outra dica também, às vezes você consegue conectar a estoma direto no reanimador, como está nessa imagem aqui. Isso aqui também é bem útil. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as equipes de alto desempenho. E nessa página 152, eu vou fazer um passo a passo de como você vai fornecer a compressão torácica para fornecer a ventilação e a compressão torácica sendo uma vítima ou duas vítimas. Ó, vou ler aqui para quem não tem o livro. Um socorrista fornece compressões. Posicione-se ao lado da vítima, certifique-se de que a vítima esteja voltada com o rosto para cima em uma superfície plana e firme. Faça compressões torácicas, comprimir em uma taxa de 100 a 120 por minuto, comprima o peito de pelo menos 5 cm, 2 polegadas para adulto, deixe o tórax recuar completamente após cada compressão, evite apoiar-se no tórax da vítima entre as compressões, minimize as interrupções nas compressões, tente limitar as interrupções das compressões torácicas em menos de 10 segundos. Use uma proporção de compressão para ventilação de 30/2. Conte as compressões em voz alta. Troque as compressões a cada 5 ciclos ou a cada 2 minutos, com mais frequência se você estiver cansado. Isso aqui eu coloquei até entre parênteses. Porque, pessoal, é uma regra que foi estabelecida, mas cada cenário é um cenário. Se você está cansado, deu 30 segundos, você fez da maneira errada e está cansado, não tem problema, troca. O importante é a eficiência. Se você está numa equipe de alta performance, uma equipe que é treinada e consegue manter os 2 minutos, perfeito. Mas o que não pode fazer... às vezes você está muito cansado e começa a fazer ineficiente. Demore menos que 5 segundos para fazer essa troca, né? Socorrista 2. Fornecer respirações. Posicione-se na cabeça da vítima, mantenha a via aérea aberta usando qualquer um, seja ela a inclinação da cabeça, a elevação do queixo ou o impulso da mandíbula. Daí vai cada preferência, você vai ver ali qual que é a melhor preferência. Faça as respirações, observando a elevação do tórax e evitando a ventilação excessiva. Lembra lá no começo, quando eu falei sobre a ventilação, e aí você olhar para o tórax para ver o tórax expandindo, não o abdômen, porque se viu o abdômen, deu algum problema. E verifique se o primeiro socorrista executa as compressões profundas, rápidas e está sendo suficiente. Isso aqui é muito importante, tá? A função de quem está fazendo a ventilação é você ser um feedback de quem está fazendo a compressão. E o oposto também se aplica, porque é uma visão diferente do que você está vendo. Uma equipe de alta performance entende que o quê? O objetivo final é a pessoa voltar. Então, se você está fazendo errado, com todo cuidado, depois lá um pouquinho mais para frente a gente já vai ver a parte de comunicação, você vai avisar o seu amigo. Não está sendo eficiente, não está sendo eficiente. Ou está fazendo a ventilação, essa ventilação não foi eficiente, reposiciona, ele faz de novo. E a compressão não está sendo profunda, e daí você vai ajustando para quê? Para o objetivo final ser alcançado, que é aquela pessoa voltar. Verifique se o primeiro socorrista permite o recuo total do tórax nas compressões. Ele que vai estar olhando, né? O cara que está fazendo a respiração. Quando apenas 2 socorristas estiverem disponíveis, troque com o compressor, que é a pessoa que está fazendo a compressão, a cada 5 ciclos ou a cada 2 minutos, levando menos de 5 segundos para fazer essa troca. Daí aqui eu falo um pouquinho sobre algumas dicas para a equipe de alto desempenho, mas algumas questões importantes sobre essa página aqui. O que você tem que entender? Primeiro, quando você fala em equipe de alta performance, você tem que deixar o ego um pouco de lado. 100% de lado. Porque se você está fazendo alguma coisa errada e o seu amigo fala assim, ei,
faz de outro jeito, não está sendo eficiente. Você levar para o coração, cara, tá tudo errado na tua cabeça. Porque ele está falando o quê? Ele quer o bem da vítima, assim como você quer também. Então, se ele está fazendo a ventilação de uma maneira errada e você deixar para corrigir ele só quando chegar na base, a vítima já era. Você corrige ele lá na hora com jeito, né? Com comunicação. A gente vai ver lá umas maneiras de fazer isso. E aí, vamos ver aqui. Qual que é a diferença entre o respiração e ventilação? O termo correto seria ventilação, porque você respirar, não tem como você respirar pela pessoa, porque respirar é um processo da nutrição das células, é um processo interno. E a ventilação é a passagem de ar. Mas como a AHA, ela usa respiração em toda a sua comunicação, eu também utilizei aqui respiração quando eu estou trabalhando com a AHA. Mas a Sobrasa trata como ventilação. Então, quando eu estou trabalhando o protocolo da Sobrasa, eu trato ventilação. Só para você entender que existe essa diferença. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o treinador de RCP. Caramba, que posição é essa? Será que o treinador de RCP ele está na ocorrência ou ele está fora da ocorrência? Será que nesse momento eu sou o treinador de RCP porque eu estou fazendo um treinamento de RCP? Ou será que tem alguém lá que tem essa função? Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Agora, eu quero que você escreva aqui embaixo o que você achou dessa parte aqui, ó, de selar a máscara. Se você acha importante selar a máscara ou a máscara pode ser colocada ali e o reanimador foi feito dessa maneira mesmo. E às vezes a ventilação não é tão importante, é só a compressão que importa. Deixa a tua opinião aqui embaixo, beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!